A Virtual FM apresenta Informativo Diocesano. Bom dia, amigo e amiga ouvinte. Você vai acompanhar agora o Informativo Diocesano, programa de todos os domingos aqui na Virtual FM 104.7. Informativo Diocesano, programa de notícias da vida da Igreja, especialmente na Diocese de Erechim, contexto de reflexão. Hoje, domingo, 16 de agosto, solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, com a liturgia convidando a bendizer a Deus pela glorificação dela, na certeza de nossa própria ressurreição e da nossa participação na vida eterna com ela. As notícias deste informativo. Algumas atividades da semana. Terceira reunião anual do Bispo, Padres e Diáconos, terça-feira, a partir das 8h30, no Auditório São José. Crismas à Igreja da Sede Paroquial Santo Antônio Jacutinga, sábado às 17 horas, pelo Vigário-Geral da Diocese, Monsenhor Agostinho Francisco Dors. Bênção da Igreja da Comunidade Santa Clara, bairro Maria Clara, Paróquia Santa Luzia, Atlântico, Erechim, e dedicação do seu altar, também sábado às 18 horas, pelo Bispo Diocesano Dom Ademir Antônio Mazzali. Curso de formação permanente para presbíteros do Regional Sul 3 da CNBB, de domingo à noite ao dia 29, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei em São Leopoldo, com mais de 40 inscritos. Da Diocese de Erechim participam Dom Ademir, como bispo referencial da Comissão Regional de Presbíteros, Padre Dirceu Balestrin, como coordenador da mesma comissão, Padre Lucas André Stein, pároco em Getúlio Vargas, Padre Davi Oliveira Pereira, pároco em Entre Rios do Sul, e Carlos Pontel, pároco em Jacutinga. Padre Maicon, coautor de livro da editora Santuário. A publicação tem por título Vocação, quando Deus se deixa sentir. Autores Luiz Duarte Vieira e Padre Maicon André Malacarne. É o primeiro volume de uma coleção sobre a animação vocacional a partir de diversos aspectos. Resenha do livro no site da editora. A obra apresenta uma reflexão sobre o chamado vocacional que acontece no cotidiano da vida. O livro mostra que a vocação precisa ser sentida nos gestos simples, no respirar, no movimento, no olhar, na escuta e na busca por sentido. Ao aproximar a espiritualidade e sensibilidade humana, o texto revela como as escolhas de cada dia, quando bem vividas, podem conduzir a uma existência mais consciente, feliz e plenamente orientada para uma vida nova em Cristo. Regional Sul 3 da CNBB publica decreto de criação da Comissão Regional para os Bens Culturais da Igreja. A iniciativa acontece à luz dos 400 anos das missões jesuítico-guarani, que marcou o início da evangelização no Rio Grande do Sul, e é uma definição do encontro do Conselho Episcopal do Regional Sul 3, realizada no final de junho. O decreto foi assinado no dia 6 deste mês de agosto pelo arcebispo metropolitano de Santa Maria e presidente do Regional Sul 3, Dom Leomar Antônio Brustolin, com validade até 31 de dezembro de 2032. A criação da comissão se fundamenta na compreensão de que o patrimônio histórico, artístico e religioso das comunidades gaúchas constitui não apenas a memória viva do povo de Deus, mas também um meio de evangelização, catequese e transmissão da fé cristã. O colegiado é composto por religiosos, historiadores, arquitetos, arqueólogos e gestores culturais, tendo como presidente o Dr. Irmão Marista Edson Inter de Porto Alegre. Programa formativo sobre as eleições 2026 à luz da economia de Francisco e Clara. A Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara promove nos dias 20 e 27 deste mês de agosto e 3 de setembro, das 20 horas às 21 horas e 30 minutos de forma online, um programa formativo voltado à preparação para as eleições deste ano. A iniciativa é aberta aos interessados e propõe um caminho de formação, discernimento e participação cidadã, tendo como inspiração a economia de Francisco e Clara e a metodologia do ver, julgar e agir.
Seu objetivo é ajudar os participantes a olhar a realidade brasileira, refletir sobre ela à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja e, a partir desse discernimento, pensar em ações concretas para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. A organização apresenta critérios para o discernimento de projetos e propostas no processo eleitoral. Mensagem de solidariedade à Igreja e ao povo da Colômbia. Terça-feira, dia 11, a CNBB enviou carta ao arcebispo de Cartagena e presidente da Conferência Episcopal da Colômbia, Dom Francisco Javier Múnera Correa, expressando o sentimento de pesar pela notícia do terremoto ocorrido na véspera, que atingiu diversas regiões daquele país, causando perdas de vidas, feridos, desaparecidos, numerosas famílias atingidas e graves danos. No documento, a CNBB manifesta sua fraterna solidariedade e assegura proximidade e oração à Igreja e a todo o povo colombiano neste momento de dor e de provação. A carta expressa particular comunhão aos irmãos bispos das circunscrições eclesiásticas atingidas, aos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, agentes de pastoral e às comunidades que acompanham de perto o sofrimento das famílias afetadas, a todos os que perderam seus entes queridos, aos feridos, aos desaparecidos e àqueles que tiveram suas casas e seus meios de subsistência atingidos, fazemos chegar a nossa oração e o nosso abraço fraterno, diz um trecho do documento. A CNBB deseja que a fé sustente os que sofrem e faça florescer, em meio às ruínas e às lágrimas, sinais concretos de comunhão, cuidado e esperança. Que a Mãe de Jesus permaneça junto aos que choram, fortaleça os que trabalham no socorro às vítimas e ajude o amado povo irmão a permanecer unido e firme na esperança. Papa envia a primeira ajuda econômica à Colômbia. Por meio da esmolaria apostólica do Dicastério para o Serviço da Caridade, com seu prefeito em contato direto com a Nunciatura e a Conferência Episcopal da Colômbia, o Papa enviou uma doação urgente de 100 mil euros às dioceses afetadas pelo terremoto de segunda-feira. Mais ajudas serão enviadas em breve. Assim, em meio aos escombros e à poeira nas áreas devastadas pelo violento terremoto que atingiu a região oeste daquele país na segunda-feira, manifesta-se a proximidade do Papa Leão XIV, que se concretiza não apenas pela oração e por palavras, como o telegrama enviado na terça-feira ao presidente da Conferência Episcopal Colombiana, Dom Francisco Javier Múnera Correa, ou a mensagem de solidariedade na audiência geral desta quarta-feira, mas também com uma alocação inicial e urgente de recursos enviados por meio do Dicastério para o Serviço da Caridade, Esmolaria Apostólica. O Papa realizou gesto semelhante com a Venezuela, atingida por forte terremoto em junho. Segundo o prefeito do Dicastério, é a Igreja como família de Deus, uma igreja atenta ao sofrimento e às necessidades, que responde com fraternidade e eficácia. Brasileiros em dicastérios da Cúria Romana. Há mais tempo, cardeais, bispos, padres, religiosos e leigos atuam em dicastérios da Cúria Romana. Dia 6 deste mês, o Papa nomeou a presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, Irmã Maria do Desterro Rocha Santos, como consultora do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Terça-feira, o Papa confirmou Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, para um novo mandato de 5 anos como membro do Conselho para a Economia da Cúria Romana. Bispos brasileiros centenários. Terça-feira, o arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, completou 100 anos. Outros 3 bispos são centenários. Dom Manuel Edmilson da Cruz, o mais idoso do grupo, com 101 anos. Foi bispo auxiliar de Fortaleza e titular de Limoeiro do Norte. Dom Hildebrando Mendes Costa, bispo emérito da Diocese Sergipana de Estância. Dom Heitor de Araújo Sales, arcebispo emérito da Arquidiocese de Natal. A presidência da CNBB enviou carta a Dom Pedro Fedalto com felicitações pelo seu aniversário de 100 anos, manifestando profunda alegria e gratidão a Deus e recordando os seus 60 anos de episcopado. A carta ressalta:
Sua longa caminhada entre nós constitui um testemunho singular de zelo, dedicação, perseverança e amor à Igreja. A carta manifesta gratidão a Dom Pedro Fedalto por diversos aspectos de sua vida, sobretudo por recordar com sua própria vida que vale a pena entregar-se inteiramente ao Senhor e ao seu povo seguindo um lema tão significativo: a verdade na caridade. Presidente da CNBB e Bispo de Jales, São Paulo, são agraciados com a Ordem do Mérito do Trabalho. O arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Cardeal Jaime Spengler, e o bispo de Jales, São Paulo, e membro da Comissão Sócio-Transformadora da CNBB, Dom José Reginaldo Andrieta, foram agraciados na quarta-feira, dia 12, com a Ordem do Mérito do Trabalho. A cerimônia de outorga aconteceu na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Para o cardeal Jaime Spengler, a condecoração recebida representa, antes de tudo, um reconhecimento do próprio trabalho da CNBB. Dom Reginaldo declarou não merecer, mas agradeceu a distinção e, sobretudo, o trabalho que o Tribunal Superior do Trabalho faz a favor da justiça do trabalho. Além dos 2 bispos, 2 instituições e 45 personalidades foram agraciadas com a honraria. Relatório sobre violência contra povos indígenas em 2025. O Conselho Indigenista Missionário, CIMI, lançou na tarde de quinta-feira o relatório da violência contra os povos indígenas do Brasil, dados de 2025. O evento de lançamento da publicação anual do CIMI ocorreu na sede da CNBB em Brasília. O relatório tem 3 seções: violência contra o patrimônio indígena, violência contra a pessoa e violência por omissão. Estimado ouvinte da Virtual, passemos agora para o texto de reflexão desse domingo, que tem por título Consagrados pelo Reino de Deus e é de Dom Diamantino Prata de Carvalho, bispo emérito da Campanha Minas Gerais. Sua reflexão recorda que o 3º domingo deste mês é dedicado aos dons das vocações religiosas e à vida consagrada, que nasce de um encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Em um mundo frequentemente marcado pelo individualismo, pelo consumo desenfreado e pelo imediatismo, os conselhos evangélicos professados pelos religiosos funcionam como uma profecia viva. A pobreza nos lembra que o maior tesouro do coração humano é Deus e que a solidariedade e a partilha devem se sobrepor ao acúmulo material. A castidade proclama a capacidade de amar a todos com um coração livre, doando-se sem posse, espelhando o amor incondicional do Pai. A obediência ensina a escuta atenta da vontade divina, em comunhão com os irmãos, oposta à autossuficiência e ao egocentrismo. Seja no silêncio dos mosteiros contemplativos, onde homens e mulheres sustentam a Igreja invisivelmente pela oração contínua, seja no dinamismo da vida ativa presente nas escolas, hospitais, periferias e terras de missão, a vida consagrada manifesta a maternidade e o cuidado de Deus pela humanidade. A história da Igreja confunde-se com a atuação dos carismas religiosos, onde há dor, abandono ou fome, tanto física quanto espiritual, há a presença de um religioso ou de uma religiosa. Eles são os braços estendidos da Igreja que chegam às geografias e às resistências mais distantes. Como afirmava o Papa Francisco, a vida consagrada é a história de um amor apaixonado pelo Senhor e pela humanidade. Onde estão os religiosos, há alegria e profecia. Pela vida contemplativa, a Igreja se faz presente e atuante na sociedade através da oração incessante, da intercessão e do testemunho da primazia de Deus no silêncio dos claustros. Pela vida missionária e ativa, a Igreja contribui significativamente com uma evangelização encarnada, no sentido de que esta supera os vãos discursos, concretizando-se por meio de obras em favor da justa educação, saúde, assistência aos marginalizados e defesa dos direitos humanos. Por fim, pelos institutos seculares e novas comunidades, a Igreja se põe em saída através de uma consagração no meio do mundo, santificando as realidades temporais no cotidiano. De modo geral, contemplamos a partir dos consagrados uma ampla e plural frente de atuação da Igreja. Tamanha riqueza no tocante à caridade nos provoca uma atenção particular ao testemunho de nossos irmãos religiosos e religiosas, aos quais precisamos constantemente dizer:
A Igreja precisa do seu sim diário. No ano de 2026, ao celebrarmos o mês vocacional, renovamos o nosso agradecimento pela doação silenciosa, pelas orações na madrugada, pelas mãos gotejantes de trabalho nas missões e pelo testemunho de fé que não esmorece diante das dificuldades do tempo presente. Vocês são a prova viva de que o Evangelho é viável, de que vale a pena entregar tudo por Cristo e de que a santidade é um caminho aberto e fascinante. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora da Assunção, modelo perfeitíssimo de consagração e resposta fiel ao Pai, cubra cada religioso e religiosa com seu manto materno, sustentando a perseverança e renovando o ardor vocacional. E a toda a comunidade eclesial fica o convite. Rezemos pelas vocações à vida religiosa consagrada. Promovamos em nossas famílias e paróquias uma cultura vocacional. É o final do Informativo Diocesano. Sábado próximo estaremos de volta aqui às 11 horas e 45 minutos na 104.7. Deus abençoe você e sua família, ouvinte da Virtual. Com a oração constante, a leitura assídua da Palavra de Deus, a participação na celebração litúrgica da comunidade, poderemos bendizer a Deus pela glorificação de Maria, na certeza de nossa própria ressurreição e da participação na vida eterna com ela. A Virtual FM apresentou Informativo Diocesano.